de conversar com duas pessoas muito bonitas hoje, hein? Duas pessoas muito bonitas hoje. Hoje o YouTube vai ficar pequeno, hein? Vai ficar pequeno. Você que entrar, nos ajude aí, ó, coloque o número 1, coloque a cidade que você está nos vendo e ouvindo, né? Diga para nós o que você conhece, né, da história dos hebreus e do momento atual que Israel atravessa na sua reimplantação desde meados do século XX, né? Toda essa trajetória até os dias atuais. Então, nós estamos tendo a honra de receber Dom Leon Attar, né? O nome é de peso, é peso, o nome é de peso, né? A barba ainda é mais pesada ainda, a barba é mais pesada ainda, né? Então, nós vamos ter a honra aí de conversar com o Rabino Dom Leon, né? Attar. Não sei se eu estou falando certinho o nome, depois ele vai dizer se eu falei certo ou não. Né? Nós temos algumas coisas em comum, né? Inclusive a minha própria ancestralidade também de hebreu. Né? Então, nós vamos estar conversando aqui sobre o que é o entendimento dele, né? Não só do passado, do presente, e o que está por vir aí diante dos últimos acontecimentos globais, toda essa movimentação que estamos vendo no planeta, e sempre Israel está no centro dos acontecimentos. Né? Desde sempre, nós temos Israel no centro dos acontecimentos. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Shalom, shalom. Obrigado, doutor. Foi um prazer receber o convite. Deu um pouco de contratempo, mas conseguimos marcar. Para pessoas que seguem seu canal que não me conhece, eu sou o Rabino Dor Leon Attar, é assim que fala mesmo, não, não errou. Sabendo que meu sotaque não é da Bahia, eu sou um pouco mais longe, porque é de Israel, faz 20 anos aqui no Brasil. Estou aqui no Brasil por N motivo, tenho uma família, tudo formado em medicina chinesa, acupuntura, formado em rabinato, e também dando aula no Brasil inteira. Sou ex-sargento da Força de Exército de Israel. Estou fazendo parte de uma federação de Krav Maga aqui no Brasil, que é uma federação muito grande, temos em vários estados. Eu sou um dos diretores da federação, dando treinamento, dando eventos. E quem quer me seguir, tem minhas redes sociais, meu canal no YouTube, tem meu Instagram e tem meu WhatsApp. Quem quiser falar comigo pessoalmente, sempre é bem-vindo. E eu estou aqui para responder as perguntas do doutor. O que eu puder responder será um prazer. Não, primeiro eu já me animei que eu estou para iniciar o Krav Maga, né? Depois do atentado que eu sofri em São Paulo, né? Isso já vinha nascendo no meu coração. Agora que eu tenho um canal direto, eu vou direto na fonte, direto na fonte, porque eu tenho incentivado muito o pessoal, né, a fazer o Krav Maga por N Sim, motivos, por N importantíssimo. motivos. A capacidade de autodefesa, a psicologia de poder de saber se defender, mesmo sem precisar reagir, mas a psicologia, a mentalidade é essencial para todo mundo. É isso que a gente ensina nos treinamentos de Krav Maga. Você hoje está baseado em que lugar do Brasil? Agora eu moro em São Paulo. Ah, em Eu São moro em São Paulo? Paulo, aqui no Bom Retiro, bem no miolo da comunidade judaica, e fazendo parte de várias instituições, de vários grupos, mas o foco aqui mesmo é a questão da família, perto da escola, perto da sinagoga, dentro da comunidade. É mais fácil a vida judaica. Entendi. Então você está no Bom Retiro, em São Paulo. Sim. Legal, bom, bom, porque vai dar para eu ir aí tomar um chá. Vai dar para ir. Chá, café, que dá, tem tudo. Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Meu amigo, conta para nós, né, um pouco da história do povo hebreu, na tua compreensão e leitura, né? Esse renascer da maneira que foi na metade do século passado, né? E o que nós estamos enfrentando, né?
nesse processo. Recentemente, até o Netanyahu, né, Benjamin, se colocou como um protetor dos cristãos ali na área da Terra Santa, né, trazendo uma certa pacificação no discurso dele, né, em relação ao projeto de Israel de curto prazo, né, porque Israel quer a paz no curtíssimo prazo, a gente percebe toda uma movimentação nesse sentido, mas eu quero saber de você qual é a tua percepção do antes, do durante e o que está acontecendo no momento atual, né? E se você tem uma expectativa de um futuro imediato, se as coisas de fato se acalmam, não se acalmam, se a tensão ela aumenta, se ela diminui, qual é a tua percepção, então? Quanto tempo eu tenho para responder? Eu preciso mais ou menos uma semana tenho? Doutor, cortou seu áudio, o áudio não está saindo. É que eu fechei para te ouvir Ah, melhor, mas caso, né, se você se permitir, nós podemos fazer juntos uma semana. Aqui vai ser uma honra te receber toda semana e você trazer a tua percepção dos fatos, né? A gente já trouxe o professor Fábio, que é da parte judaica messiânica, né, para conversar com a gente. A gente tem o apóstolo Efraim, da parte protestante cristã, conversando com a gente, né? E vai ser uma honra ter você aqui conversando com a gente. Tá bom? então, vamos lá, vamos começar na base. Não vou falar início, porque início é muito tempo atrás, mas a base. É, tem um conceito judaico, onde que toda semana, no Shabat, a gente lê a Parashá, a porção semanal da Torá, que são 50, pouco mais de 50 porções, e a gente todo Shabat lê a porção. E a porção dessa semana é justamente a porção de Itró, de Jetro, onde que relata os recebimento dos 10 mandamentos no Monte Sinai. A primeira entrega no Monte Sinai. É interessante a entender que a entrega da Torá no Monte Sinai foi a formação oficial do povo judeu. Já era uma família, já era um povo, que saiu do Egito. Mas no Monte Sinai, o que formou a aliança entre Deus e o povo judeu a servir como nação sacerdotal. O que significa isso? Apesar que muito confundem povo escolhido e povo capacitado. Em hebraico, a tradução se perdeu na tradução. Am Segulá significa povo capacitado, não necessariamente povo escolhido. Mesmo que não fomos escolhidos para uma certa missão. E essa missão foi dada para nós a transmitir a verdade divina, a unicidade absoluta do Criador nesse mundo, e trazer o mundo inteiro a servir Ele em um único lugar, em uma única forma, no Templo de Jerusalém, como está falando nos profetas, que o povo inteiro servirão Deus no monte do Templo, junto. Agora, o povo judeu nunca fez aderiu essa missão através de jihad, de cruzadas, ou qualquer ato de violência. Porque toda a nossa ideia era através de exemplo, conhecimento, e educação. Como está escrito que naqueles dias, Isaías 2, a terra será preenchida do conhecimento de Deus. Não da graça, não da cruzada, não da jihad, não de nada dessas que outras crenças divulgam por aí, mas pelo conhecimento. Agora, um fato interessante, não é por acaso que o povo judeu é conhecido como o povo mais sábio da face da terra, que é todas as contribuições da ciência, da cultura, de qualquer área que você pode imaginar, tem alguma coisa a ver com os judeus. Se é medicina, se é a ciência de qualquer área, a literatura, até mesmo que eu não gosto muito na política, depende do que lado você segue, né, também tem algum judeu envolvido. E isso faz parte, não porque nós somos, queremos dominar o mundo.
Não, a gente só simplesmente fazemos o que tem que ser feito. Mostrar para o mundo que mesmo sendo a menor povo da face da Terra, nós somos menos de 1% da população mundial. Eu sei que a pessoa acha que tem bilhões de judeus no mundo, mas não. Tem cerca de 15 milhões de judeus ao redor do mundo. 15 a 18 forçando de judeus. E isso representa o quê? Literalmente, menos de 1% da população mundial. Isso agora, é quase um bairro aí de São Paulo, né? Tem bairros que mais gente do que a população judaica. A cidade de São Paulo, a cidade tem cerca de 15 milhões. O Grande São Paulo tem mais de 20. Então, imagina, nem a gente cabe em menos de São Paulo. Então, acredito que Belo Horizonte, o Rio, tem praticamente a mesma quantidade de gente. Então, a pergunta, como que um povo tão pequeno consegue ser, de um lado, o centro da atenção do mundo, por bem ou por mal, né? Por bem ou por mal, e também consegue trazer tanto benefícios para o desenvolvimento da raça humana, a não ser realmente um pacto, uma aliança que foi dada no Monte Sinai por Hashem, por Criador, mas não de fazer a gente melhor do que os outros em questão de se achar. Não, nós fomos capacitados para poder transmitir a verdade da Torá e a unicidade absoluta de Deus para o resto dos povos, que na verdade são nada mais, nada menos do que nossos irmãos mais novos. Porque quando tu não conheceste aqui Moisés, foi para o Egito falar para Faraó, liberta meu povo, ele usa a linguagem de meu filho, meu primogênito. Deus manda a Faraó, liberta meu filho, meu primogênito Israel. Agora, se é primogênito, o que você entende disso? Que ele tem outros irmãos. Ele é o mais velho. Então, nosso comportamento ao longo da história sempre foi assim. Nós estamos aqui para orientar, para mostrar o caminho, para explicar como deve ser servido a Deus e como você, cada um, aonde você se encontra, se você é brasileiro, você é americano, você é indiano, como você cumpre a sua missão, o seu propósito conforme Deus te criou. Deixa eu só pedir uma coisa para a galera que entrou. Gente, ó, deem o like, o algoritmo forçar a entrega. Você bota 10 importante, ok? Escrevam 10 importante, repitam as 5 vezes 10 importante, 10 importante. E se você puder doar 5 centavos de real, de dólar e de euro, você vai impulsionar a entrega, né? Porque eu, particularmente, já estou apaixonado aqui por Dom Leone, apaixonado já pela maneira como ele está conduzindo, né? Até aqui é muito interessante, gente, muito interessante. E eu creio que te dá uma visão bem diferente, uma escuta bem diferente de tudo aquilo que as narrativas midiáticas vieram construindo ao longo aí do último século, principalmente. Então, você nos ajude, você compartilha, chama a galera, mete 10 importante, mas repita pelo menos 5 vezes. 10 importante, 10 importante, 10 importante, para forçar o algoritmo, ok? Doe, nos ajude, dê o like e compartilhe. Dom Leon, pode continuar, querido. Só para frisar, eu sou bem casado, com 6 filhos. Uma coisa importante na família judaica é o lar. O lar. Sempre tem que... Esse é um dos livros que agora estou escrevendo, O Segredo do Casamento Judaico. Mas vamos voltar ao assunto que a gente estava falando. Então, nosso propósito foi justamente transmitir a verdade, o propósito, porque Deus criou o mundo,
qual é a intenção dele, o que ele quer de cada um de nós, e como cada um de nós pode e deve cumprir seu propósito nesse mundo que estamos vivendo, querendo ou não, junto. E o que acontece? Ao longo da história, vamos pular um pouco para frente, ao longo da história, muitas, eu vou assim, opositores a esse propósito de Deus, como não podem ir contra Deus, vamos atacar o mensageiro. Uma coisa que a gente vê bem como hoje. Se você não tem argumento da mensagem, você ataca o mensageiro. Por exemplo, eu posso falar uma coisa que você não gosta, você talvez não tenha argumento, alguns fatos inquestionáveis que você talvez não gosta. Já que você não tem argumento válido, ou assim, que transmite pelo menos uma capacidade de discussão, o que você vai fazer? Você vai me atacar pessoalmente. Ah, esse Dorleon, esse barbudo, esse batata na boca, Mônica, pode falar Mônica que falam de mim, beleza? Mas você está atacando o mensageiro, não a mensagem. Então, quando você não tem a capacidade de ir contra a mensagem, então você vai acabar atacando o mensageiro. Antigamente, isso foi em forma de violência, de massacres, de pogroms, de holocaustos, aí vai, ataque de terror, ao longo da história. E o século XX era um século determinado nessa formação da mentalidade do povo judeu. Depois, 1900 anos, quase 1900 anos de exílio, depois que a Roma destruiu o segundo templo e exilou toda a população, 99% da população judaica foi exilada da terra de Israel, fomos espalhados ao redor do mundo. Aonde cada comunidade, em seu devido lugar, querendo viver em paz, querendo contribuir, tinha as suas, vou falar assim, momentos difíceis com a população atual, por motivo de quê? Religião e política. E não podemos escapar que esses são os dois motivos de guerras que nós temos, que sempre tivemos. Religião e política. Vamos frisar uma coisa importante, antes de tudo. Judeus e judaísmo em geral não tem motivo, vontade, propósito nenhum controlar o mundo. Uma dor de cabeça que a gente não quer. A única, se você vai ler todos os livros do povo judeu, fala simplesmente a única coisa: queremos servir a Hashem com tranquilidade e paz em nossas terras. O que foi prometido também no livro de Deuteronômio, quando a gente vai cumprir os mandamentos e a vontade de Hashem, de Deus, nós vamos ter todo o bom e do melhor que a terra pode nos dar. Independente de que outros povos queiram ou não, a gente vai estar livre, vai ter paz. Cada um vai viver sua vida na sua terra, sem viver na sua crença, fica à vontade. Porque o judaísmo nunca foi uma religião que vai se insistir a converter outros povos para o judaísmo. Porque não é esse o propósito. Porque a gente acredita que cada um foi criado na imagem e semelhança de Deus, e ele tinha o seu propósito a cumprir nessa terra. Não é? Agora, quando você tem religiões que, na base delas, okay, não vou entrar agora em cada um, pode ter mais outro vídeo, abordamos cristianismo, islã, outras religiões, mas na base fala ou tudo ou nada. Se você analisar, simplificando, claro, não estou entrando profundo na teologia, mas tudo ou nada. Ou todo mundo seja assim, ou todo mundo vai para inferno, guerreiro, gênero, não importa. Ou morre. Ou todo mundo aceita meu caminho, ou morre. O judaísmo nunca tinha essa mentalidade. Nunca foi essa visão no judaísmo. Agora,
Por esses motivos, judeus, muitas vezes, foram discriminados, tanto na Europa ou no país árabe, com cidadãos de quinta classe, não é nem segunda classe, quinta classe. E também por motivos pessoais de evitar agressões e problemas, os judeus também se isolaram. Então, em forma de os guetos, as comunidades fechadas, as bofas ortodoxias, mas dessa outra, se você vendo hoje com olhos em retrospectiva, talvez foi uma coisa errada. O que devemos fazer é se expor o que nós acreditamos, o que os judeus têm que contribuir. Mas essa é na questão religiosa. Na questão política, nos últimos 1000 anos, o lugar mais sangrento na face da Terra era a Europa. Não tivemos nem sequer um ano sem guerra na Europa. Se você vai analisando, nos últimos 1000 anos, sempre tinha alguma guerra acontecendo ou na Europa, em alguma região ligada à Europa. E os judeus, como não pertenciam à, vou dizer, à comunidade oficial, vou dizer, alemã, russa, francesa, sempre eram os anexados. E quando um país ocupava o território do outro país, os judeus simplesmente passavam de um lado para o outro. Não por traição, por motivo de... Porque a cidade foi ocupada agora pelos russos, okay? Em vez de ser poloneses, agora são russos, como aconteceu muitas vezes, que metade da Polônia foi ocupada pela Rússia. Então, muitos judeus na Polônia acabaram passando a ser russos agora. O que era muito fácil agora, a oposição, falar, tá vendo, esses judeus que eles eram da Polônia, agora são russos, não dá para confiar neles, são espiões, são isso, são aquilo, são traidores. E, na verdade, não. Os judeus simplesmente não tinham vontade nenhuma de se envolver, nem em política, nem em religião, okay? Simplesmente queriam viver sua vida. Até que chegou o movimento, na verdade, antecedeu o movimento sionista, tinha muitos movimentos que promoveram a volta dos judeus para sua terra, o desejo que era, sabe, presente em todas as comunidades judaicas, desde que saíram para exílio até hoje, a voltar do povo judeu para sua terra natal. E se você vai ver se a questão assim, antropológico, todos os povos que foram exilados da sua terra acabaram assimilando com a comunidade aonde que foram exilados. Uma coisa natural acontecer, normal. Tanto que até hoje no Brasil você tem tantas pessoas de tantas origens, mas hoje está tudo misturado, porque a mentalidade, okay, agora eu sou brasileiro, pode ser que origem italiana, origem indígena, origem africana, mas hoje em dia a maioria dos brasileiros é uma mistura de tudo isso, a menos a comunidade judaica. E isso também, em questão, só um minuto, também em questão antropológica, não acontecia nenhuma vez na história humana que o povo judeu, outro povo qualquer, depois de 2000 anos, voltou à sua terra natal. Ou voltou a qualquer lugar, sabe? Já apareceu. Levando em consideração que a gente não se misturou, não perdemos nossos costumes, não perdemos nossa língua, e não deixamos a nossa crença. E no início do século XVIII, começou um movimento, tanto o movimento racídico como o movimento laico, de voltar efetivamente para a terra de Israel, começar a povoar a nossa terra.
já tinha comunidade judaica lá em Israel, em Jerusalém, Tzefad, Tiberios, Hebron, mas eram muito pequenas. Até em Gaza tinha uma comunidade judaica. A minha família, depois da decreto da Espanha, em 1492, fugirem da Espanha e assentaram em Gaza. E não tinha nenhum árabe na época lá, mas tinha uma comunidade judaica muito forte, muito grande. E aí, os judeus começaram a voltar em massas, em grupos, okay? Desde o início do século XVIII até realmente o que foi a grande volta e depois a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa interessante a frisar que até o final da Primeira Guerra Mundial, esse território era dominado pela Turquia, por Império Otomano. E ele não tive tanto problema em judeus vindo morar em Israel, a povoar, enquanto eles deixam sabe, não interferem politicamente no Império Otomano. Mas depois que a Turquia perdeu, aliou com a Alemanha, perdeu a Primeira Guerra Mundial, no acordo de Sykes-Picot, onde a Itália, a França, a Bélgica, a Inglaterra dividiram entre elas todo o Oriente Médio, você vê que tudo é dividido por linhas retas, mas quem conhece vou falar assim, a cultura do Oriente Médio sabe que essas linhas são fictícias, que não tem nada a ver com os povos que vivem lá. A Inglaterra recebeu a parte do domínio, okay, o que era a terra de Israel. E o que aconteceu? Só um minuto, eles estão me ligando, eu não vou falar. Então, o que acontece? A Inglaterra, apesar de aparecendo amigável e favorável aos judeus, começaram a criar barreiras na vinda, na imigração de judeus para a terra de Israel. Mas o que acontece? Já tinha uma população bem significante na terra de Israel, que foi baseada no movimento sionista, que nada menos, nada mais do que um movimento que, como falo assim, ele prezava e divulgava a imigração dos judeus do mundo inteiro para a terra de Israel, e a formação de um Estado livre e independente dos povos judeus na sua terra natal. Esse é sionismo, não é dominação mundial, não é racismo, não é nada disso. Até que qualquer país ou Estado tenha essa mentalidade. Os italianos são nacionalistas italianos, os japoneses são muito nacionalistas japoneses, os franceses, o que você tem patriotismo, nacionalismo do seu país, isso é o sionismo para os judeus. O direito dos judeus tem sua independência autônoma na sua terra natal, não em qualquer outro lugar. E em 48 foi restabelecido, é importante falar isso, 14 de maio de 1948 foi restabelecido o novo Estado de Israel. Lembrando, já tivemos Estado independente em Israel. Tanto na época do rei Davi, Salomão, durante 1000 anos dos juízes, dos reis, do segundo templo, tinha Estado independente dos judeus nessa terra. E depois ficou 1900 anos sem nenhuma, como falar isso, nenhuma forma de outro domínio a não ser colonialistas. Se você vai pegar os mamluques, os
muçulmanos depois, as cruzadas, os europeus, os cristãos europeus depois os turcos, que foi o maior império que colonializou essa região, e depois os ingleses, que também é uma força colonialista, um dos maiores do mundo, e depois veio o povo judeu, que, olha uma coisa interessante, um dos únicos povos da face da Terra que venceu o colonialismo. Porque nós voltamos para nossa terra natal, expulsamos as forças colonialistas daqui, se for os ingleses, ou foi os turcos, otomanos e os muçulmanos, o Islã é o maior poder colonialista que tem hoje. 53 países muçulmanos, 23 países árabes, e eles falam que nós somos colonialistas. É uma narrativa que nem vale a pena comentar, de tão ridículo. E o que acontece? Quando a narrativa, eu pessoalmente eu não debato narrativas, eu ridiculo narrativas. A única, não merece comentários. Porque quem segue narrativas ignorante que não estuda. Simplesmente. Então não merece nada mais do que ser ridiculizado. Então, o que acontece? Em 48 foi restabelecido o novo Estado de Israel. Sabe o que aconteceu no dia seguinte, no dia 15 de maio? 5 países árabes, no dia seguinte, não foi esperar 2, 3 anos, no dia seguinte, dia 15 de maio, declararam guerra contra o recém-nascido Estado de Israel. O Egito, Líbano, Síria, Jordânia, que são as 4 fronteiras, e o Iraque. Iraque é um país que não tem nada a ver. Nem fronteira nós temos. Esses 5 exércitos para guerra contra Israel. Aonde, na época, tinha 600 mil judeus residindo na terra de Israel, 1% morreu nessa guerra. 6 mil pessoas morreram nessa guerra, que chama Guerra da Independência. Desde então, nós estamos lutando contra essas forças colonialistas islâmicas que eles não querem viver com a gente, com os judeus, eles não querem viver como muçulmanos. Eles querem impor a lei do Islã, a Sharia, e se você não aceita, você vai ser morto. Ok? Não eu estou falando de novo, não pessoalmente das pessoas, estou falando das ideias. Ok? E pela sorte nossa, ou sei lá, em todas as guerras que eles tentaram partir contra nós, incluindo ataques de terror, massacres, entre várias outras tentativas políticas e tudo, nós sempre vencemos. Vencemos com, sabe, uma vitória significativa. Um detalhe importante, só para pessoas que seguem essa narrativa, que a fundação do Estado de Israel é culpado nos ataques de terror nas guerras, só para você, eu quero saber qual a desculpa, okay, do massacre que foi feito em Hebron em 29, onde os árabes simplesmente massacraram a comunidade judaica. Meu bisavô era rabino-chefe de Hebron e foi massacrado lá. Quem quiser pode procurar Rabino Meir Yosef Castel, rabino-chefe de Hebron. Qual a culpa que uma pessoa idosa, de 60 e poucos anos, foi massacrada na casa dela? Por quê? Porque por causa do Estado sionista que ia nascer daqui 19 anos? Qual é o motivo? Então, essa mentalidade de guerra, de religião, pressionando, tudo ou nada, sempre existia. E como eu falei, se você não consegue ir contra
a mensagem, você vai atacar o mensageiro. E o povo judeu sempre representou porque a mensagem é divina, de tanto entender que cada um, ok? Cada ser humano foi criado na imagem e semelhança de Deus, e cada um merece a liberdade perante os seus irmãos a viver uma vida digna, moral e ética. E você tem forças políticas que não aceitam isso. Então, os judeus, que nunca foram submetidos a essas forças políticas, foram considerados os maiores inimigos. Vou te dar um exemplo. Na Rússia, na recém-formada Rússia comunista, de 1920 até 1955, por aí, que o Stalin morreu, os judeus foram considerados os maiores inimigos da Rússia, não Estados Unidos. Os judeus religiosos que praticavam judaísmo contra as leis do Partido Comunista que proíbe praticação de qualquer lei. Okay? As pessoas simplesmente procuram saber quem era o Rebbe Yosef Yitzhak de Lubavitch, que ele foi o líder do povo na época, e ele lutava contra a Rússia, mas não em forma de violência. E simplesmente continuou a divulgar o judaísmo, a vida judaica religiosa ortodoxa, perante as tentativas cruéis e sangrentas do governo russo. Continuando. Vamos pular na frente. O que acontece? Nos últimos 20 anos, foi criado um sistema de anexos, de proxies, em volta de Israel, financiados pelo Irã, Catar, em uma parte a Turquia, justamente para conseguir derrubar Israel pelo cansaço. Um ataque aqui, outro ataque ali, um ataque aqui, mais um aqui. Aí vocês querem parar? Vamos negociar. Vocês querem paz? Vamos negociar. Sai daqui, sai dali, sai daí. Israel tentou de tudo. Nós tentamos resolver tudo em formas diplomáticas em paz. A gente, na guerra de 67, Israel conquistou todo o deserto de Sinai. Você entender? O deserto de Sinai inteiro é 2, 3 vezes maior do que o território do Estado de Israel hoje. É para fazer um acordo de paz com o Egito. Olha a loucura. Nós demos de volta para eles. Nós ganhamos a guerra, daqui eles começaram. Mas sabe o que? Quer fazer a paz? Toma de volta, vamos fazer acordo de paz. Tinha uma proposta para eles pegar Gaza também, só que eles não queriam. Não são burros, não. Sobrou para nós. Em 95, não, 92, isso, tinha acordo de paz com a Jordânia. E também tinha uma parte dentro, uma entrada, que a gente deu para eles também, devolvemos para eles. Interessante que até 67, a Jordânia dominava todo o que chamava Cisjordânia, metade do território de Jerusalém. E a própria Jordânia não pediu de volta, porque eles sabem que não pertence a eles. Era da Jordânia, não tinha nenhuma autoridade palestina, não tinha país palestino, não tinha nada. Era a Jordânia que dominava esse território. Eles perderam esse território na guerra de 67 e acabou. Esse é o território de Israel, a Judeia Sumária. Lá o rei David andava, lá o rei Salomão andava, lá o profeta Elias, o profeta Eliseu viveram. Lá que toda a nossa bibliologia, entendeu? O livro da Torá, o Tanakh, os profetas, é a nossa bibliologia. Não apenas uma Bíblia.
a bibliografia dos nossos antepassados, nossos pais. E vamos falar um pouco mais na frente. Depois vou citar mais detalhes, só fazer um resumo grande. 7 de outubro de 2023, na verdade, era planejado ser o fim do Estado de Israel. O que foi descoberto é que foi planejado o Irã e Catar planejarem, montarem um ataque em sincronia do sul de Gaza, o Hamas, do norte, o Hezbollah, junto com o ataque de mísseis vindo do Irã. Era tudo para acontecer no mesmo tempo, pegar a gente em surpresa, despreparado e aniquilar, diretamente, massacrar todos os judeus que estavam lá, direita, esquerda, que seja, todos. Eles não importam com isso. E o que aconteceu? Pode não, pela nossa sorte, pela providência divina, o Hamas antecipou o ataque. E não foi avisado nem para Irã, nem para Hezbollah. O que aconteceu? Eles entraram durante 12 horas, massacraram, estupraram, violaram, decapitaram, sequestraram as pessoas, mais de 1.200 pessoas, em 12 horas. Os vídeos que eu recomendo, cada aqui que entra no meu Instagram, tem o QR Code, você vai poder ver, não recomendo, mas importante a ver, os vídeos que o próprio Hamas publicou, não os sionistas. O Hamas gravou e transmitiu ao vivo no FaceTime. Então, o que acontece? Nesse momento, uma chave mudou na cabeça tanto da liderança como de muitos do povo de Israel. Não tem mais opção de ter paz com os árabes, especialmente com o povo dos árabes que vivem para nos matar, sendo educados a nos odiar, e a única propósito da vida deles é matar judeus. Quando você fala, a pessoa tem que entender, tudo foi transmitido pelo Hamas. A maior parte dos massacres que foi feito foi por civis que entraram junto com os soldados do Hamas. Civis que mataram pessoas com as próprias mãos, decapitaram e cortaram corpos com a faca da própria cozinha da pessoa. Tem um vídeo famoso que um cara de Gaza, um civil, ligando para os pais dele do celular da mulher que ele acabou de matar e estuprar, celebrando que ele matou 10 judeus. E os pais dele parabenizando ele. Essas pessoas que estamos lutando contra eles 70 anos. Se eles são do Egito, se são do Líbano, se são do Jordão, se são de Gaza, essa é a mentalidade que essas pessoas têm. Agora, eles não têm essa mentalidade só contra nós. Eles têm essa mentalidade contra você, cristão, que também quer viver sua fé em paz. Tem muita crítica sobre o cristianismo por teologia, ok? Mas jamais você vai ver um judeu saindo para matar cristãos por ser cristãos. Podemos debater, discutir, brigar, jamais violar o valor da vida de outra pessoa por crença. Hoje o cristianismo também evoluiu bastante. Antigamente a mentalidade das cruzadas, dos pogroms, era a mesma, mas mudou, evoluiu. Hoje podemos conversar, hoje podemos trocar ideias.
Inclusive tomar um café e um chá. Importante. Gente, nos ajudem aí, ó, coloque 10 importante, 10 importante, né? O algoritmo está segurando, ok? Empurrem o algoritmo, bota aí, ó, 5, 10 importante, bota aí, ó, 5, 10 importante, bota 10 importante, 10 importante, 10 importante. Se você puder doar 5 centavos de real, dólar e euro, você vai ajudar nessa entrega, porque eu estou aqui, ó, impactado. Eu creio que você também. E eu creio que mais gente tinha que ouvir Dom Leon para abrir a mente, expandir a mente e nós compreendermos a Matrix. O que está movimentando essa bagaceira? Porque, na realidade, nós estamos numa bagaceira, gente. É uma bagaceira aí, e não é a bagaça da bagaça, é a bagaça. É isso que está em curso aí. E você está entendendo um monte. Eu creio que você já começou a entender um monte. O Dom Leon está dando uma aula assim, pedagogicamente perfeita, perfeita. E aí ele está conseguindo encaixar o processo histórico, o entendimento e uma avaliação sem personificação. Ok, gente? Então, observa isso, então nos ajude, compartilhe o conteúdo, chama a galera para participar disso aqui, porque é importante demais que você ouça, porque nós estamos diante de grandes acontecimentos globais, ok? E você tem que abrir a cabeça em tempo real. Nós temos que entender quem de fato é o inimigo. Sun Tzu, a arte da guerra. Nós temos que entender a posição da nossa condição nesse combate na Terra, diante do que já está estabelecido lá pelo Eterno no céu. Nós temos que entender isso. Já há algo estabelecido e nós temos que ganhar entendimento, gente. É o que Dom Leão está dizendo. Você precisa entender, conhecer, discernir para ter bom senso. Provérbio de 1 a 4. Você tem que começar a ter mais informação para você ir chegando às suas próprias conclusões. Então, nos ajude aí, ó, bota 10 importante, 10 importante, 10 importante. Se você puder doar, vai nos ajudar na entrega. Dom Leon, pode retornar, querido. Então, o que aconteceu? Primeira coisa, obrigado pelo elogio. Estou tentando falar mais devagar também para eu raciocinar e não pular de etapa para etapa. E o que acontece? E foi tomada a decisão pelo governo israelense que nós temos que aniquilar qualquer, se for ameaça às nossas fronteiras. Esse é de Gaza, ou do Egito, com túneis que vêm para Gaza, de Líbano, que tem o Hezbollah, que também tem túneis de terror, graças a Deus não foram ativadas, mas foram destruídas. E o Hezbollah também foi destruído, com a famosa Operação dos Bípedes, que foi uma pancada de ouro. E depois, vou falar assim, quando mataram o líder do Hezbollah, Nasrallah, uma operação focada nele. Depois, é uma coisa incrível, que é uma regra no judaísmo. Você tem que fazer sua parte. Deus faz o resto. Durante toda a minha infância, todo o tempo que eu lembro, a Síria sempre representava o maior inimigo atual que na beira da fronteira com Israel. Não aceitava acordos, não aceitava diplomacia, não aceitava nada. É o único lugar que Israel não fez nada, aparentemente, né? Não entramos, não fizemos. O governo do Assad, do ditador, também que matava mais de quase 1 milhão de pessoas do seu povo nos últimos 10 anos de guerra civil, caiu sem. Não depende nada de um esforço do Israel. Foi de esforço de outras milícias islâmicas que conseguiram derrubar ele através, na verdade, que a gente derrubou o Hezbollah, que é uma força-tarefa de Assad. Mas não tinha mais essa força, os milícias muçulmanas conseguiram derrubar
o governo do Assad, que até então, hoje em dia, a Síria, aquela potência que tinha na região, não existe mais. Apesar que estão tentando reformar um governo, porque lá tem uma guerra pior do que acontecia. Os massacres, as matanças que estão acontecendo lá até hoje, é claro, não está divulgada porque os judeus não estão envolvidos, né? E depois, quando você corta os braços do monstro, você fica na cabeça do monstro, que é o Irã. Que o Irã, lembra que eu falei que na guerra de independência o Iraque participou contra Israel? O Irã é mais longe ainda. E toda a intenção desse regime islâmico fanático, incrível que pareça, é destruir Israel e destruir os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos eles tentaram matar o Trump, não conseguiram. Vamos então atacar Israel. Se eles não escondem a vontade deles de ter uma arma nuclear para mandar e bombardear Israel, eles não estão escondendo o objetivo deles, matar os judeus, matar os israelenses, se fosse em Israel ou ao redor do mundo. Porque aqui no Brasil, na semana passada, foi preso um terrorista que planejava fazer um ataque terrorista, financiado por Irã. Ele foi preso pela Polícia Federal, semana passada. Está nas redes de mídia, vocês podem ver. Okay? Agora. E prenderam agora, Leon, tem acho que 2 dias ou 3 outras celas que já estavam em formação também. Então, agora eu te pergunto, o que os judeus brasileiros têm responsabilidade, culpa de ações de Israel? Agora, que qualquer civil tem culpa das decisões do seu governo. Eu não tenho nada contra o povo sírio, não tenho nada contra o povo iraniano. Nós estamos lutando contra o governo que usa eles como peões numa guerra religiosa, política, de tudo ou nada. Entendeu? Então, que é a ideia? A ideia é que as pessoas comecem a entender que quem quer que seja guerra, ele vai continuar a criar partidos, separação entre as pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta, Leon. Você hoje tem que faixa etária, sua idade? Eu já estou com 45. Cara, você é um menino, hein? Obrigado. É um menino. É mesmo? Obrigado. 45? 45 é mesmo? Legal. 45. Eu estou começando. Eu sou meio devagar, começando tarde. Legal. Ok, legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Né? Então, você é de 80, né? Literalmente de 80. Nasci em 80. Se nasci em 80, esse ano eu vou fazer 46. É isso. Você tem quase condição de ser meu filho. A minha filha nasceu em 84, a mais velha. Né? Por aí. Nasceu em 84, mas muito legal. O mundo que você viu, né? O mundo que você viu, né? Já que você é de 80, né? Você viu um mundo numa transformação muito intensa, muito intensa. Né? Eu peguei um mundo ainda devagar, que eu sou de 60, né? 63. Então, eu vi o mundo devagar. 60 foi devagar, 70 foi devagar, 80 começou a ficar agitado e 90 andou. Para você, que é nascido justamente, né, numa linha limítrofe, né, o que você percebeu na tua geração, né, do que é o mundo agora? Se você contextualizar o mundo agora, porque, por exemplo, né, você pegou a mudança da água, você mudou a mudança do ar, você pegou a mudança dos alimentos, você pegou a bagaceira. A tua geração pegou a bagaceira geral. Até a turma que está nos ouvindo aí, gente, coloca a faixa etária de vocês aí, né? Bota quantos aninhos você tem aí para nos ajudar a entender. Então, essa transição e toda essa confusão, né? Ela fica mais intensa a partir dos anos 80. Né? Eu estudo isso há muito tempo, então eu vejo um marco 80 para trás uma coisa, 80 para frente
outra, né? Como é que você se contextualiza, né, agora como indivíduo, né, no meio de tudo isso? Qual é a tua percepção? Porque, por exemplo, você é um dos poucos caras lúcidos da tua geração. Eu estou feliz de te conhecer, cara. Agora que sai o chá e o café mesmo, porque eu ando procurando a galera da tua geração que ainda pensa, porque a galera tá difícil, brother. É difícil encontrar a galera que pense na altura do campeonato, né? Como é que foi viver esse período nessa turbulência toda de mundo? Olha, sabe, tem essa piadinha que a nossa geração, a única geração que viveu na era pré-digital, Uhum. mudou para digital, para IA e, sabe, para espaço. Então, nós vivemos toda essa mudança. A nossa sorte que todas as besteiras que fizemos na adolescência não tem nenhum registro. Então, é, hoje uma criança faz qualquer besteira, já posta na internet. Não, nossas besteiras não tem registro nenhum, estamos livres de remorso, sabe? Não tem, ninguém pode provar nada que eu fiz no passado. Não tem nada, mas, deixando a piada, o que acontece? Tá É, joia. eu vejo que a nossa geração, que é a geração X, que realmente tem nós temos a lembrança de como viver, de certa forma, livres, Uhum. porque o que a influência da mídia cada vez foi aumentando, e o controle dos poderes foi aumentando através das mídias, que seja mídia tradicional, mídia social, mídia, qualquer que fosse. E enquanto você estava, em certa forma, ignorante, você não sabe, tem guerra lá no outro lado do mundo, o que tem a ver comigo? Você estava feliz, livre. Aquela famosa, a gente voltava para casa só quando escureceu, quando a minha mãe chamava para entrar para tomar banho. Ou tive o dia todo fora brincando, passeando, e só voltar para casa quando escureceu. E olha só, mas hoje em dia tudo que acontece. Eu vejo dessa forma. Na época do Covid, eu fui uma das únicas pessoas que bateu contra forte. É, Porque ó, só, aí a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque eu estou sendo monitorado por causa disso, por eles. não tem problema. Aí O que eu já fui aqui a gente monitorado, chama, olha só, 2020 a gente chama de milho e a solução de 2020 de cabelo de milho. Aí você eu fala vou o te explicar uma milho coisa. e o cabelo de milho. Eu vou te explicar uma coisa. Quando você participa no teatro, você tem que respeitar as regras. É isso aí. Quando você não participa no teatro, as regras não são válidas a você. Eu não participei no teatro. Ok. Eu não andei com o focinho. Eu pegava aviões, viajava Brasil sem nada na cara. Uhum. Porque eu simplesmente não participava no teatro. Era tudo teatro. Esse mundo, essas forças da Matrix, do sistema, eles querem manter você no teatro, do show. Você tem que respeitar essas regras, você tem que ir desse jeito, senão você vai ter taxado isso, taxado aquilo. De novo, pessoas fracas, a gente vê que realmente quem são e quem são, foram submetidos e aceitaram tudo isso. De tantos pedidos de desculpas que eu recebi de amigos, de pessoas, de colegas, já já está bom. Mas as pessoas têm que entender. E quando um crise, tanto saúde, tanto político, tanto de guerra, vai render dinheiro para alguém, você vai viver em constante estado de crise. Deixa eu te fazer uma pergunta, Leon. Dentro dessa cancha aí, né? O show de Truman, né, ele está se transformando de fato, né, numa realidade para todos nós. Né? O americano fala do dia do desacobertamento,
nós temos aí, né, a situação de Varginha, que ganhou de novo aí, né, uma pujança, e quem diria que Minas Gerais ia aparecer para o planeta, né? Varginha apareceu aí para o planeta, e tudo indica que nós vamos ser expostos, né, à condição dos extraterrestres, intraterrestres e intramares. Nos teus estudos, né, você acredita na viabilidade, de fato, de uma galera morando dentro do planeta, Terra Oca, do Júlio Verne? Tu acredita que tem uma galera debaixo d'água, inclusive naquele oceano 700 km abaixo, que é a terra do Belmonte, lá em Jó, né? Belmonte. E a questão do Leviatã, quer dizer, é possível que essa galera esteja lá embaixo, com toda essa movimentação que está acontecendo aí na crosta terrestre, e de cima vem alguma coisa chegando aí, como essa onda do 3 e Atlas aí que está mexendo com a cabeça de todo mundo, né? E para complicar, eles meteram um código secreto agora, né? Ninguém pode acessar mais nada, ninguém está conseguindo pegar mais informação do bichinho. E para complicar, dia 14, nós vamos ter um círculo de fogo formado pelo Sol, já anunciaram, um círculo de fogo, e no dia 3 de março, nós temos uma lua de sangue, só para ficar legal. O eclipse com uma lua de sangue para ficar legal. Você acredita que essas situações elas estão interligadas, ou, como você bem disse, tudo isso faz parte do teatro para desviar a atenção da galera e levar a turma, né, ladeira abaixo? Então, vamos lá. Primeira coisa, temos que tomar muito cuidado quando a gente interpreta textos, Uhum, especialmente quando a gente estuda na tradução. uhum, Sabe, como se diz, a tradução é traição do tradutor. O tradutor, ele traduz conforme a sua interpretação, sobre como é o seu entendimento. uhum, A maioria das vezes é mais pelas experiências pessoais, pela sua teologia, como a gente pode ver em certos textos, traduções cristãs do texto judaico. uhum, Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Todo mundo conhece a história que o Adão, a Eva foi criada da costela do Adão. uhum, Só que não está escrito costela, está escrito lado. uhum. A mesma palavra em hebraico para o lado é costela porque está do lado do corpo. Mas o Adão está escrito plenamente que foi criado macho e fêmea. Uhum, Um dos lados foi tirado e transformado ao lado feminina, o lado masculino. Na tradução, a gente está lendo que foi tirada a costela do Adão. uhum, Sendo assim, tem até uma costela a menos. Não uhum, é bem assim, mas esse é um exemplo pequeno. uhum. Como a tradução é perigoso seguir a tradução. Isso entre Você, tudo. aí, Léo, tem uma coisa interessante, né? Eu tenho desenvolvido uma nova ciência na área integrativa, né? E o que que acontece? A capacidade autorregenerativa no Éden era total, total. Só para a gente já colocar, né, para o nosso chá, já se preparar para o chá aí, porque a parada é a autorregeneração, é o princípio da autocura, Eu vou né? te contar uma coisa. Um dos meus livros se chama Cura Cabalística. Olha, vai ser Isso é bom, hein? uma área que eu atuo muito, que eu pratico, eu atendo muitas pessoas. Uhum, Uma técnica que foi desenvolvida em Israel através de um rabino lá que eu estudo com ele. E eu fui aprofundando e entendendo muito profundo essa ideia de cura cabalística. E só para você entender uma coisa interessante, que quando, de novo, a tradução, quando está escrito Deus criou o mundo, a palavra criou é a mesma raiz da palavra saúde. uhum, Bará, briut. Se o uhum. Deus criou o mundo, ele já criou o mundo saudável. Olha, O mundo já estava, se você machucar, você cortava na hora, a mulher dava a luz no mesmo dia.
Sim. E sarava no mesmo dia. O problema é que quando nós se afastamos da fonte, cada vez está ficando mais difícil o processo de cura. E o problema hoje, não vou falar contra, mas porque tem tem muito mérito, a medicina atual está procurando atalhos, não necessariamente cura. Uhum. Por remediar, não necessariamente significa curar. Uhum. Então, quanto mais você se afasta da fonte, que é a fonte de vida, mais problemas de saúde física, emocional, mental você vai ter. Mas quando você volta à fonte, à origem, ao único Deus, a servir um ele só, não vou assim, confrontar os seus defeitos, consertar eles, Uhum. o que o processo que fala, o processo de tshuva, que é essencial no judaísmo, que para a maioria de nós viemos para isso, para consertar nossos defeitos, vou assim, melhorar nosso ser. Claro, até um certo ponto, claro, somos seres humanos. Mas, quando você se afasta dessa fonte, além de problema de saúde, você está exposto por qualquer outra força ou poder para dominar você, seja de dentro ou de fora. Uhum. Okay? Agora, entre parênteses, só para precisar entender, de um lado, o ser humano, aqueles que gostam de viajar nas estrelas, por exemplo, eu sou o que chama de Trekkie. Jornada das Estrelas, estava no sangue. Eu vi todos os seriados, eu conheço todas as figuras, e eu sou apaixonado. Uhum. Mas as pessoas têm que entender, o planeta Terra, de uma certa forma, não é o centro do mundo. Se não for, talvez, a planeta menos importante no universo, a menos interessante. O ser humano, a criatura, vou falar assim, estou falando na linha de pensamento deles, não a minha, tá? O ser humano, a criatura menos desenvolvida no universo. Uhum. Nós nem conseguimos nem resolver problemas internos, já procuramos guerras intergalácticas. Uhum. Ainda achamos que seres avançados intergalácticos vão interessar com a gente. Vou fazer, abaixa a bola. Você não é tão importante como você se acha. Uhum. E também, de outro lado, não existe uma, uma sistema global unificada conspirando contra você, contra a sua pessoa. Você não é o centro. Além da sua mãe, você não é o centro do mundo de ninguém. E olha só. Agora, na ponta de vista judaica, Deus criou a vida nesse planeta. A vida é uma vida consciente. E, com isso também, ele criou o propósito. Por que ele nos criou? Então, os sábios nos ensinam, no mundo do judaísmo, ensinam que ele criou o ser humano porque ele quer ter alguém para relacionar. Porque ele estava sozinho, ele é o infinito. Ele é infinito, ele era só ele. Então, ele se afastou, criou um espaço, okay? Espaço limitado, aonde ele criou o mundo inteiro para, afinal, colocar o homem dentro, para ter alguém que ele poder relacionar. Uhum. Agora, a partir desse homem, nasceram todas as outras pessoas no mundo, e com cada um delas, o Criador quer relacionar na forma que ele os criou. Agora, para ter um relacionamento saudável, tem que ter uma liberdade de escolha, no livre-arbítrio. Você não está isento de nada, mas você está livre a escolher relacionar com ele ou não. Uhum. Se fosse uma coisa forçada,
Relacionamento forçado é estupro. Desculpa a linguagem. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer um relacionamento saudável que vem de vontade dos ambos os lados. Então, ele te dá tudo o que você precisa para viver, que você precisa. Agora, você quer tudo o que você quer, relaciona com ele na forma que ele pede, no que ele quer de você, sendo não judeu ou sendo mulher ou sendo homem, sendo governante ou sendo civil, da forma que ele colocou você nesse mundo. Agora, muitas pessoas, eu vou falar assim, para entender esse sistema global, na verdade, não uma única, porque são forças grandes, 3, 4 forças globais, não agora é a hora de entrar, que brigam entre eles. E nós, os seres mortais, pequenos que estamos na internet, achando, o mundo está conspirando contra nós, está mentindo para nós. Amigos, eles estão brigando entre eles, e você é um peão nessa guerra. Então, de um lado, eles soltam informação aqui, do outro lado soltam informação daqui, outro soltam informação aqui, e você já acha que o mundo vai acabar amanhã. Engraçado, sabe, eu estava contando, não sei quantos fins do mundo já passei nos últimos 20 anos. Porque todo ano eu vi um novo fim do mundo. Esse mundo, 2012, 2000, o mundo vai acabar. 2012, pela Maia, o mundo vai acabar. 2020, o mundo acabou. Chega, gente. Entendam que, primeira coisa, se você é uma pessoa temente a Deus, de verdade, vivendo corretamente perante a Ele, perante o seu vizinho, você não precisa de governo para te falar como você tem que viver. O que você precisa do governo é te defender você dos outros que não pensam, que não querem você ter liberdade. O único trabalho do governo é proteger a liberdade pessoal. Se o governo age de forma diferente, ou ao contrário, limitando a liberdade pessoal das pessoas, esse governo é inválido. É claro, você não tem a permissão de tirar a liberdade de ninguém. Como você quer ter a liberdade, o outro também merece a liberdade. O governo tem que defender isso. O resto que o governo quer fazer para limitar a liberdade dos outros, essa deslegitima o governo. Agora, vamos lá. Vou voltar a todos os eventos que vão acontecer. Então, Deus, ele cria cenários para ver aonde sua mente está. Você está com ele ou você está no mundo conspiratório da internet? Não que muitas conspirações não foram verdade no final, mas também saber entre verdade e mentira, você tem que saber quanto você está ligado à fonte. Desculpa. Quando você está ligado à verdade. E não existe uma verdade sua, a verdade minha. A verdade é absoluta. O que existe são realidades diferentes. Eu tenho a minha realidade e você tem a sua realidade perante a mesma verdade. Dom Leon, esse entendimento bota a humanidade dentro de um processo holográfico, aonde essa dimensão ela se altera em função daquilo que eu trago como aprendizagem, experiência, ou seja, né, eu sou a distorção daquilo que eu me tornei. Uau! Boa pergunta. Não, esse chá nosso vai ser top, meu irmão. Tu prepara chá aí, cara. Tem que ser gravado, né? Tem que ser gravado. O que acontece? Vamos fazer uma pesquisa de rua, ou aqui nos comentários. Pergunta a qualquer pessoa, quem topa pegar uma máquina de tempo e mudar para viver 500 anos atrás? Eu tô fora. Vamos lá, quem topa há 100 anos atrás? 50 anos atrás? 10 anos atrás? Não tinha WhatsApp ainda. O WhatsApp começou em 2015. Sem WhatsApp. Entendeu? Agora, o que acontece?
vamos admitir que hoje a nossa vida é muito, muito boa, graças a Deus. Claro que temos muitas coisas para resolver, mas o fato que você tem banheiro dentro de casa já é um avanço imenso. E olha que tem comunidades no mundo que ainda não tem isso. Uhum. Mas você que vive hoje, está vendo esse vídeo aqui, estou vendo os comentários aqui. Cada um de vocês está vivendo melhor do que uma realeza de 100, 200 anos atrás. Pessoa mais simples hoje. O acesso à informação, acesso a commodities, acesso a oportunidades. Indiscutível que estamos vivendo uma melhor época ao ser humano viver. Claro que com esse avanço, nossos desafios e nossos confrontos também progridem. Também tem que ser resolvidos. Porque você não vai agora brigar com sua filha sobre coisa de criancinhas. Bom, porque você é uma pessoa adulta. Então você evoluiu, você cresceu. As suas discussões, suas brigas, em outra forma, outra conversa. A humanidade também evoluiu. Por isso, os judeus hoje são muito mais visíveis do que antigamente, porque hoje podemos falar o que nós temos que falar e transmitir sem ter medo de alguém matar-nos. Sem ser massacrados. E até sair vitoriosos de confrontos com forças colonialistas, que são bilhões, contra 15 milhões de judeus do mundo. Uhum. Qual a dificuldade o mundo árabe levantar agora, marchar e matar todos os judeus de Israel? Não é difícil. Uhum. Mas eles sabem o certo, eles sabem que o que é verdade, que é o certo, e a forma que eles tentam fazer é assim, por atalhos, porque sabem que não dá para combater a verdade. Uhum. A não ser uma mentira bem elaborada. Narrativa, e isso vai bancando milhões e milhões para bater em frente a essa narrativa. Você corta essa fonte de dinheiro, a narrativa cai, não tem mais o que falar. Uhum. E, sabe, não agradeçam jamais, mas olha o que aconteceu no Irã. A ONU admitiu que foram massacrados 30 mil iranianos pelo próprio governo. 60%, Dom Leão, são mulheres. Agora, se a ONU falou 30 mil, pode ter certeza que por volta de 80. Total. Pelo próprio governo. Cadê as E manifestações da detalhe, USP? e a Cadê chamada, Lula para manifestar? e a Cadê as chama, manifestações? e a chamada lá, Dom Leão, é porque ofenderam o conceito de Deus, segundo eles. Né? Isso é mais Não, grave ainda. porque as A pessoas querem motivação, liberdade. sim, mas o Esse aí. discurso interno é que eles ofenderam a Deus. E aí, Claro, segundo, né, a o Deus percepção. do Islã não permite liberdade. Não, é complicado, complicado. Então, eu pergunto, cadê as manifestações? Cadê as pessoas fazer flotila para o Irã? Cadê as paradas, a Eu senti, bandeira do Irã? Cadê? eu senti falta da turma que usa aquela sandália do Havaí. Ninguém que usa a sandália do Havaí apareceu para defender a mulherada que, desarmada, foram sacrificadas e fora os 300 mil presos, né? Porque já tem mais de 300 mil que estão presos já. É muito Então, sério. pergunta de novo. Entendeu? A gente está vivendo o que acontece. De tão, perante uma narrativa, nós vivemos uma época incrível, onde que a mentira não dura mais. Sim. Porque esse acesso que nós temos à informação, okay, só não sabe quem não quer. Aí não tem discussão, nem conversa. Sim. Mas pessoa sana, que a maioria de nós, eu quero acreditar que a maioria de nós sabe, ou pelo menos tenta pensar por conta própria, sem vias
pessoais e emocionais. Analisa. Israel em Gaza, em combate, okay? Matou cerca de 80 mil pessoas em 2 anos, entre combatentes, que são 60%, e 40% civis e outras pessoas envolvidas ou não envolvidas, como acontece em qualquer guerra. Okay? Israel fez questão de avisar as pessoas, deslocar as pessoas antes de bombardear. Os Estados Unidos, só para você ter ideia, lá em Afeganistão, de cada terrorista do Al-Qaeda, foram 9 civis. Essa é a estatística. Em Israel, nenhum por um foi. Agora, essa em 2 anos. Em 2 semanas, o governo iraniano massacrou o próprio povo. De novo, o povo não fez o massacre de 7 de outubro, não ameaçou o governo, ele só queria derrubar o governo. Vai embora, deixa a gente em paz. 80 mil foram massacrados e o mundo se cala. Até agora. Sim. Por isso, quem segue essa narrativa de Free Palestine, ele conversa. É ridículo. Porque não tem conversa com esse nível de gente. Com todo respeito. E eu estou aberto a conversar com qualquer pessoa. Vem tomar café comigo que vamos conversar de tudo. Deixa eu te colocar um ponto. Deixa eu colocar um ponto aí, Doleon. Existe uma santa que ela é cultuada globalmente. Né? O nome dessa santa é Santa Ignorância. Santa Ignorância. E ela é parte da seita que mais cresce no mundo, que é a seita aceita tudo. Aceita tudo. Então, a galera da seita aceita tudo, da santa ignorância, está nos levando a esse ângulo de tangência, né, porque é um ângulo tangente, é um ângulo de tangência, que cria, né, essa distorção e a gente não compreende o desafio desse século. Nós temos ainda 7 minutinhos. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente fechar e deixar já o convite para você retornar, né? Semana que vem, se você puder, né? Você passa para mim o dia e o horário, vai ser um prazer te receber aqui, foi muito gostoso te ouvir, tá certo? Eu quero saber de você o seguinte, né? Na tua expectativa, né, de contexto dentro do texto que nós estamos atravessando, né? O que você espera para esse século XXI? Né? Nós fechamos o primeiro quarto do século, né? O primeiro quarto está muito semelhante, infelizmente, ao primeiro quarto do século XX, inclusive com prenúncios de enfrentamentos globais, ok? Problemas aí de peste, aquela coisa toda, quebra financeira, esse rolo todo, né? Quando eu olho lá o primeiro quarto do século XXI, do século XX, está muito semelhante. Inclusive, o prenúncio de um crash a nível global aí, a qualquer momento. Né? A gente vê cripto, né, alterada, dólar alterado, prata alterado. Quer dizer, está todo mundo alterado. A verdade é essa, todo mundo alterado. O que você espera para o século? São 2 coisas. Okay? Primeira coisa, análise teológica e religiosa judaica. A gente segue os profetas, a gente segue a Torá. O que a gente está vendo, okay? Que contra todas as previsões do mundo afora, o povo de Israel se voltou para sua terra, se reconstruiu as cidades, as pomares e as famílias de Israel, e está construindo Jerusalém. O incrível é que eu tenho certeza que a primeira coisa, Deus, ele alerta. Ele não te dá o castigo, ele não te joga no fogo, se não você que pula. Ele te avisa, não vai nesse caminho, não vai por lá. E, incrível que pareça, o povo judeu, apesar de ser povo teimoso, nós somos tão teimosos e estar junto com Deus
é que depois de todo esse tempo estamos ainda, o povo judeu, seguindo as mesmas diretrizes. E, portanto, eu tenho certeza que cada vez o povo judeu será mais vitorioso, mais forte, e com isso o mundo inteiro vai beneficiar. E, se Deus quiser, realmente em breve, não tem que esperar o fim do século XXI, mas bem antes, nós vamos viver realmente que a gente refere à era messiânica, onde que todos os povos poderão servir a Hashem, o Deus, junto, okay, no templo de Jerusalém, okay, servindo o único Deus, em paz, sabe, mundial. Agora, questão geopolítico. Pergunta sempre, quem vai ganhar desses tumultos? Sempre, essas crises, alguém está ganhando mais do que os outros. A pergunta é, qual o objetivo que ele ganha? Você vê que muitos desses poderes, eles que divulgaram essa crise. Por exemplo, te dou um exemplo. Em 2015, na época da impeachment da Dilma, era uma crise muito grande no Brasil. O Brasil era o campeão, ok? E pessoas mudando para MEI, CNPJ, empreendedorismo no Brasil, que cresceu monstruosamente. Por quê? Por causa da crise. Então, de um lado, a crise ele serve para você despertar, ou se você deixa, para te derrubar. Mas você tem que estar ciente que a escolha é tua. Se você participa no teatro, ou você não participa no teatro. Ou você pode até aproveitar, vender entrada para o teatro, ganhar dinheiro com isso. Depende de você. Então, se você acredita que o mundo vai acabar ou vai ter um crise, ok, provavelmente você vai ter isso. Mas você também tem outra escolha. Pergunta como que eu posso beneficiar, ganhar, crescer daquilo. O que de bom eu posso tirar daquilo? Porque tudo que Deus faz, Ele faz por seu bem. Que Ele quer que você desperte e cresça e conecta a Ele. Às vezes, Ele dá para a gente umas tapinhas para nos acordar. Se você não acorda, cada vez a tapinha fica mais forte. Porque Ele é um pai que ama a gente. E não quer que você sofre. Você quer sofrer? Que eu falo para os meus filhos, quer chorar, chora. Você pode resolver também. O que você derramou, você tem que limpar. Mas o Deus sempre está com a gente, sempre nos apoia, sempre nos protegeu e vai continuar nos protegendo. Então, nós não temos o motivo de cair na armadilha do desespero. Porque estamos vivendo o melhor momento da nossa história. E se Deus quiser, vai melhorar mais ainda. Ok. Dom Leon, como é que a galera acha você? Depois tu passa lá no Zap, quando é que você pode retornar ao canal, tá? Para a gente fazer a fase 2 filosófica, metafísica, a gente mergulhar junto em cima disso. Agora, diga para mim, como é que a galera te acha aí nas mídias? É muito fácil. Eu sou o rabino mais acessível no Brasil. Você pode me achar no YouTube, Rabino Dor Leon, ou no Instagram, Rabino Dor Leon. Até no TikTok tem um pessoal que cuida lá do meu canal do TikTok. E tem meu WhatsApp. Se você entra nas minhas redes sociais, você vai encontrar meu WhatsApp. Você pode falar comigo, dar uma curtida. Tem os livros, eu tenho 4 ou 5 livros físicos, mais de 10 e-books. Você tem acesso a todo mundo que quer falar comigo, claro, com educação, com valor, sempre bem-vindos. E, com certeza, vamos já deixar pré-marcado semana que vem, será um prazer. Se o mundo não vai acabar até lá... Não. Semana que vem não acaba, não, cara. Isso eu tenho ainda certeza. Não acaba, não. Pode ficar mais quente, né? Vai ficar mais quente. Então, você está no Rio, com certeza fica mais quente. Mas vai ficar mais quente aí em cima disso. Você pode, na semana que vem, na quarta-feira, nesse horário? Perfeito. Não, ok. Já está pré-marcado, gente. Você que assistiu e você quer que o Dom Leon retorne aqui
para dar continuidade nessa conversa, você coloca assim: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, bota aí o eu quero, para a gente poder visualizar isso, e você tem um compromisso conosco de já pegar essa primeira parte, compartilhar, seguir Dom Leon lá nas mídias, para você entender mais a fundo tudo que ele começou a explanar aqui com uma maestria, tá, gente? Eu fiquei impressionado, porque eu estou diante de um jovem de 40 e poucos anos, 45? É 45, é isso? Por 40, enquanto. 45 por enquanto, tu vê, olha só, né? É difícil, gente, isso é uma raridade, hein? Então, isso é ouro em pó. Você aproveita, porque cada dia que passa a gente encontra menos pessoas com capacidade de pensar, sentir e decodificar, ok? Que é o que ele fez aqui de uma maneira assim belíssima, belíssima. Eu estou muito feliz de ter te contactado, muito feliz mesmo, pode ter certeza, muito feliz mesmo. Você é um presente, meu amigo, você é um Muito presente, obrigado. né? Muito Para os meus obrigado. olhos, já que está procurando, estou procurando jovens, cara. Estou procurando jovens. Você não tem noção quanto eu tenho pedido, né, para Deus encontrar a galera da tua geração pensante para a gente montar a resistência humana, porque está na hora de montar o grupo de resistência aí para a gente poder atravessar toda essa adversidade, né, e entendemos e compreendemos que temos um objetivo comum, que é chegar a Deus, né? Todos nós temos esse objetivo comum. Então, estou pedindo muito a Deus isso. Gratidão aí, meu amigo, gratidão. Obrigado, Muito muito obrigado, obrigado. doutor. Vamos falando, será um grande prazer voltar, com Tá certeza. certo. Muito Valeu, obrigado. shalom. Shalom, Tchau, tchau. shalom.